Olá, tudo bem com você? Vamos hoje à nossa última aula de redação. Vamos falar sobre uma questão delicada, a diferença entre gêneros literários. Qual é a diferença entre poesia e prosa? Você consegue delimitar quais são as características de uma e outra? Não é tarefa fácil, inclusive entre os teóricos, entre os acadêmicos, não é? O que se pode dizer que é sempre poema? Fácil, é uma estrutura em que se aproveita apenas parte das linhas e se busca um ritmo. É isso mesmo? Essa é uma forma de você definir a estrutura do poema, mas todo poema traz poesia? Será que a poesia só existe dentro de um poema? É isso que nós vamos buscar agora revelar juntos, né? Vamos tentar entender, não de forma sistemática e pensar que é absoluto, é desta forma e não pode ser de outra. Como eu disse, é questionável. Vamos lá. Ontem, na Via Nacional, um automóvel que ia a 100 por hora se projetou contra um plátano. Os 4 ocupantes do veículo morreram. Muito bem, você viu que a forma é a forma de um poema. Aproveitamento parcial das linhas, centralizado na folha, ótimo. Mas se nós colocarmos esse texto em prosa, que é aquela linguagem convencional, com frases organizadas na chamada ordem lógica, veremos que não há poesia nesse texto que construímos ali como um poema. Não há preocupação com o ritmo, não há preocupação com a linguagem, não há preocupação em transformar o comum em algo diferente, em algo que encante, em algo que toque de forma subjetiva o indivíduo. Perceba que a poesia traz necessariamente um trabalho de elaboração de ritmo, elaboração na seleção da linguagem, para que se transforme aquilo que poderia ser objetivo e único em algo universal. Leia esse texto comigo. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pregada a cara. Muito bem, a forma parece a mesma, não é? Temos ali um poema, mas você percebe a diferença no trabalho da linguagem, no ritmo, na subjetividade, né, empregada pelo autor, na escolha de tratamento do assunto, né? Veja que ele diz, ele fala em máscara, ele fala em buscar-se, ele fala em ter se perdido. Seria possível falar isso de maneira objetiva e tocar a todos? Como fazer esse trabalho, não é? Como trabalhar a linguagem de forma a torná-la universal? Bem, procurei sistematizar, e vejam que não é de forma absoluta, mas é uma sistematização que servirá como orientação para que você consiga distinguir o que é poesia e o que é prosa. Há elementos formais? Sim, mas não só formais. Há elementos que são subjetivos. Leia essas orientações. A poesia vai trazer como características expressão subjetiva das coisas do mundo, linguagem elaborada não como expressão gramatical normativa, mas em favor do que o poeta quer sugerir ao leitor. O poema pode ou não ter rimas, métrica. As estrofes poderão ser irregulares. Há formas tradicionais que hoje já não guiam os poetas. Veja, nós conhecemos os sonetos, por exemplo, conhecemos as odes, por exemplo. Em aulas de literatura, a professora certamente comenta essas formas fixas de poesia. Hoje já não há essa preocupação em colocar a poesia dentro de um único formato. Hoje quer-se usar a palavra da forma mais livre possível. E o que é um texto em prosa? Veja lá, expressão convencional da escrita. Normalmente você escreve em prosa. A organização da linguagem é tendente a seguir as normas gramaticais. Preocupação com elementos exteriores ao autor, organizados dentro de uma coerência textual, mais centrada no objeto, no não eu. Muito bem, acompanhou aí essas orientações gerais para que você possa distinguir poesia e prosa? Veja, no seu vestibular, o que será pedido será uma dissertação em prosa, porque é muito difícil avaliar um texto em forma de poema,
Quando se pede uma poesia, é muito difícil se dizer essa poesia vale 10, ou vale 9, ou vale 8. Depende do efeito que causa naquele leitor. Tudo bem? Então você fará uma dissertação em prosa. É assim que se pede no vestibular. Um outro texto muito interessante é a crônica. E a crônica é um texto em prosa. É um texto não pedido em vestibulares para que você construa, mas há elementos que, se você souber aproveitar, trará para a sua dissertação mais originalidade, mais criatividade. Quais são esses elementos? Você vai perceber que há um tratamento diferente na linguagem. Não há aquela obrigatoriedade do formalismo que a dissertação obriga, não é? Então, tende-se a usar a norma culta, sim, mas na crônica é possível haver o coloquialismo. O eu vai estar presente. As figuras de estilo podem estar presentes. Leia uma crônica comigo. Todos nós queremos ser canibais. Eu ia escrever um artigo sobre o atual canibalismo político no Brasil, sobre o campeonato de denúncias para saber quem é mais ladrão, ao som de procuradores sapateando em fitas como bailarinas espanholas, mas cansei e resolvi ir a Real Thing e escrever sobre o canibal Hannibal, criação luminosa do Anthony Hopkins, agora no filme de Ridley Scott. Cada vez somos mais como ele, no darwinismo social que se instala. Já somos mais sozinhos, mais avessos à compaixão, mais frios. Para sobreviver, precisamos não ver o sofrimento dos outros, a injustiça e a desigualdade. Queremos ser tocados pela graça da impiedade. Daí o fascínio do assassino. Nada mais atraente que a psicopatia elegante. Todos queremos ser como Hannibal. Esse texto é de Arnaldo Jabor. Essa crônica é chamada reflexiva, a partir de um fato real, que é falar de um filme, né, do novo filme, a continuação do filme O Canibal. O Arnaldo Jabor decidiu falar sobre o canibalismo na sociedade. É uma associação livre que ele decidiu fazer. Há aí comparações, há figuras de linguagem presentes, não é? Nós percebemos que o eu, logo de início, desponta. O Arnaldo Jabor assina o texto e se coloca nesse texto. Essa é a característica da crônica, não ter uma única forma, mas o coloquialismo e o aproveitamento de um fato cotidiano, isso você pode guardar aí como uma maneira de delinear a crônica. Vejamos outro estilo de crônica. À beira de um ataque de nervos. Por que estou à beira de um ataque de nervos? Ah, meus caros amigos, por não sei quantas razões, como aliás, muitos de vocês certamente estão. A primeira é meu ganha-pão, ou seja, os caraminguás que botam em minha conta bancária em consequência de me pagarem para eu escrever e comprarem meus livros. Passo de 8 a 12 horas por dia em frente a este monitor, que presentemente encaro. E sei que não vou conseguir, continuo achando que ninguém vai, cortar os tais 20% exigidos. Creio que vou ter de mudar de profissão, principalmente se fizer um dia quente, porque aí o computador exige ar-condicionado. Deus que me livre de tal transe, porque, então, serão 6 dias de suspensão em castigo por minha irresponsabilidade. Não tanto por causa das crônicas, que poderão mudar de dia de escritura, e sempre haverá algum amigo a cuja casa eu possa ir para escrevê-las. Mas, quanto aos livros, é impossível. Às vezes, só um dia de interrupção pode fazer todo o trabalho desandar. Alegarão alguns defensores da literatura brasileira que, com isso, o racionamento estará produzindo um efeito inestimavelmente valioso. Mas a verdade é que eu tenho de prestar atenção no dinheirinho da feira e as perspectivas não fazem bem a meus nervos. O texto é de João Ubaldo Ribeiro. Você conseguiu perceber como o João Ubaldo Ribeiro se sente à vontade escrevendo aí a sua crônica? Ele está falando sobre o próprio ofício de ser escritor, de ser cronista, e usando um fato cotidiano que é a questão do racionamento de energia. Ele partiu deste fato, mas falou do ofício dele, não é?
ele precisa escrever, ele quer escrever e o racionamento irá atrapalhar no andamento da sua função, do seu ofício. Essa característica presente de o autor falar sobre o próprio texto é a marca da metalinguagem. Então, através da própria linguagem utilizada, o autor constrói o texto. Ele usa a crônica para falar da crônica. Tudo bem? Conseguiu perceber isso? Vamos ver então mais um tipo de crônica, mais próximo de você certamente. É a crônica esportiva. A partir de um fato esportivo, cria-se um texto. O Brasil desconfiava, apenas desconfiava, mas não sabia, como ficou sabendo agora, que um punhado de filhos seus nasceu com mãos de ouro. Mãos que afagam e que apedrejam, como diria o poeta. Mãos de Maurício, que tecem com dedos mágicos bolas de algodão. Bolas de fogo, Marcelo Negrão. Bolas de ferro nas mãos de Carlão. Bolas de morte nas mãos de Giovanni. E eu que pensava que os meninos da nossa terra só gostavam de brincar com bola que rola de pé em pé, no terreno baldio das peladas. Pois eles acabam de encantar meio mundo jogando com as mãos uma bola arrasadora contra as mais poderosas equipes olímpicas. Texto de Armando Nogueira. Você percebeu, então, aquela característica do aproveitamento de um fato cotidiano, que é o desempenho da brilhante seleção de vôlei, não é? Para se falar de uma coisa maior, não é? Mais ampla, que é a questão dos atletas que estão por aí na nossa sociedade, né, a serem descobertos. Então, eles dizem assim, no Brasil não há só os meninos que jogam peladas, né, os pés que são de ouro, as mãos de ouro. Nós temos aí também um recurso de estilo. Observe que ele utilizou as mãos para falar dos jogadores, para falar do todo, é a tal da parte pelo todo. Nós já vimos essa figura, a sinédoque, lá em figuras de linguagem, nas figuras de estilo. Percebeu? Então, esse uso você pode fazer no seu texto, mesmo sendo um texto dissertativo. Mesclar a linguagem figurada com a linguagem objetiva pode tornar a sua dissertação mais interessante. Um dos elementos a serem avaliados no vestibular é a originalidade com a qual você trata o tema. E essa originalidade no tratamento aparece também na linguagem que você vai utilizar para elaborar o seu texto. Então, quais são os elementos da crônica que podem escorregar e aparecer na sua dissertação? Um pouco de figura de linguagem, a criatividade. Esse eu falando por si não pode aparecer. A sua dissertação não deve ser subjetiva, ela deve tratar o tema de forma objetiva. É o assunto, é o elemento exterior que é importante, mas os recursos linguísticos é que você pode aproveitar. E é possível que haja uma crônica para que você a interprete lá no vestibular. Combinado? Um grande abraço para você e até!